Para quem não me conhece, sou a Soraya Onishi, trabalho aqui na Team One, e hoje eu vou fazer o webinar com vocês, tá bom? Vou pedir para vocês, todas as perguntas que vocês quiserem fazer, coloquem, por favor, lá no chat, e eu vou respondendo durante o webinar, tá bom? O webinar de hoje, então, para quem não me conhece, sou a Soraya Onishi, graduada na USP São Paulo, fiz a minha especialização na APCT Central, em 2005, foi onde eu conheci Maurício Casa, que foi o meu professor, Elaine Takehara, minha colega de turma, minha amiga, minha grande amiga. Fiz o credenciamento em 2011, desde então tenho trabalhado com Invisalign. Em 2014, o Maurício me chamou para trabalhar, fazer parte da consultoria clínica da Align Tecnologia aqui do Brasil, e em 2017, esse setor da educação migrou então para a empresa Team One, onde eu trabalho até hoje. Como vocês podem acessar então o webinar, né? Na página do Instagram da Team One, team1.one, sempre vai ter o link ali para acessar o webinar, e, além disso, vocês vão receber e-mails, provavelmente já estão recebendo os e-mails, com esse mesmo link para acessar sempre o webinar. Além disso, ao acessar, há uma novidade, que ao acessar, fazer a inscrição do webinar, agora vai aparecer para vocês um item para vocês se inscreverem. Ao clicarem nesse ícone, vocês se inscrevem automaticamente nos seus próximos webinars, tá bom? Então, ao clicar nesse link, nessa inscrição que vocês fizeram, ou na próxima, deixe clicando aqui, inscreva-se automaticamente nos próximos webinars, né? Então, automaticamente vocês já vão receber um link por e-mail para acessar esse webinar, os próximos webinars. Os próximos webinars acontecer agora, então, no mês de agosto, teremos 2, no dia 11, às 19 horas, e no dia 25 de agosto, ao meio-dia e 30. As modalidades, em relação às modalidades de tratamento Invisalign, então temos uma nova modalidade, que é a Moderate, né, que apareceu esse ano. Em relação às modalidades, temos a Express, que compreende 7 pares de alinhadores, a Light, que são 14 pares de alinhadores, a Moderate, que são 20 pares de alinhadores, a Comprehensive, que são alinhadores ilimitados no prazo de 5 anos, a Comprehensive First, conhecida então como First, com alinhadores ilimitados no prazo de 18 meses, a Comprehensive Fase 2, então para quem fez First, tem o direito a solicitar a Fase 2, são pedidos distintos, né, mas para quem fez o First, tem direito a solicitar a Fase 2, com alinhadores ilimitados no prazo de 3 anos, e as contenções viveras, que são 3 pares de contenção. Você pode fazer o pedido apenas do arco superior, apenas do arco inferior, ou de ambos, e não precisa fazer tratamentos em Invisalign para solicitar a contenção vivera. Então, pacientes que vocês trataram com outras terapias, você pode solicitar esse tratamento, ou a contenção vivera. Em relação a Moderate, o que vem de diferente, né? Ele é um upgrade em relação ao tratamento Light, né? E você tem a possibilidade de solicitar alinhadores adicionais, um alinhador adicional gratuito, e no prazo de 3 anos, né? Ele se encerra em 3 anos, você pode solicitar alinhadores adicionais com custo. Então, são 20 pares. Diferente do Light, a gente tem um pouquinho mais de movimentação, então as correções anteroposteriores podem ser de até 3 milímetros, que já é maior, então, que a modalidade Light. E relembrando, essa modalidade você pode solicitar tratar apenas um arco, né? Tanto
o Express, quanto Light, quanto Moderate, você pode tratar apenas um arco. Daí os valores serão menores, ok? Nas modalidades Comprehensive, tratar um arco ou ambos os arcos, o custo é o mesmo, tá bom? Então, essa diferenciação de um arco ou dois arcos, que na tabela vocês vão ver como Double Art, DA, e Single Art, SA, ela vale apenas para Express, Light e Moderate. E, em relação à contagem de pontos de casos, a modalidade Moderate, ela computa como um ponto, ok? Assim como Comprehensive, assim como Comprehensive First. Aqui a tabela dos valores, de acordo com a sua classificação, em relação ao Advantage, né? E a separação, então, em Double Art, são dois arcos, ou Single Art, um arco. Ok? Em relação a alinhadores adicionais, então, os comprehensives, você pode solicitar alinhadores adicionais sem custo, sendo que o tratamento ainda tem que ser válido, né, no prazo desses 5 anos. Em relação ao Light, você tem direito aos 14 pares de alinhadores, e em alinhadores adicionais, você tem um jogo de 14 alinhadores subsidiados, sem custo, e mais um conjunto de 14 alinhadores por um custo de R$450. Isso tudo dentro do prazo de 2 anos. A diferença, então, do Light para o Moderate é que ele passa de 2 anos para 3 anos, ok? Relembrando, então, que o Express, em relação aos alinhadores adicionais, você tem direito a um conjunto de alinhadores adicionais nesse prazo de 1 ano, e ele já vem o custo, já vem com um custo de R$450. O que a gente precisa prestar atenção em relação ao selo desse terceiro quarter, né? Então, o Invisalign trabalha através de quarters, né? Estamos no nosso Q3, que é o terceiro quarter do ano, e para o Q3, o que vai ser definido? Como que eles estabeleceram, então, esse selo do Q3? O que for maior em termos de produtividade entre o último quarter de 2019, então, Q4 de 2019, ou a produtividade de Q1 de 2020, a produtividade e as promoções do Q2 de 2020, ok? Então, aquelas promoções que foram adquiridas no Q4 de 2019 ou em Q1 de 2020, elas não entram mais nessa categoria de Advantage do Q3. Então, a gente tem um exemplo aqui embaixo, que um doutor, no Q4, ele teve o selo de Silver, mas por um benefício de uma promoção, como, por exemplo, na compra de um Aitero, ele obteve, então, o selo Platinum Elite. No Q1 de 2020, ele obteve o selo de Gold, e no Q2 de 2020, ele obteve o selo de Silver. Então, agora, para o Q3, não são computadas as promoções obtidas em Q4 e Q1, apenas as promoções e produtividade computadas em Q2. Então, o que ganhou aí foi a categoria Gold. Então, em Q3, esse doutor passa a valer para esse doutor os valores da categoria Gold, ok? Como que funciona o serviço de TPS da Team One? Você precisa fazer um breve cadastro no portal da Team One, assim como para revisar os webinars que ficam gravados, para vocês terem acesso às videoaulas, precisa fazer o cadastro nesse portal, portal.team1.one. Com esse breve cadastro, você tem acesso a todas as informações do site a respeito dos serviços do TPS. Então, ao se cadastrar nesse portal, entra nesta página onde ficam gravados os tutoriais, os webinars, tem um link para o TPS e tem um link para a consultoria presencial.
ok? Então, para quem perguntou lá no comecinho se vai ficar gravado esse TPS, esse webinar, sim, eles ficam todos gravados e você pode acessar através deste portal da Team One. Para vocês terem acesso a esse serviço do TPS, e para nós da Team One termos acesso ao clean check dos pacientes de vocês, o que precisa ser feito? Na página da Invisalign, a gente tem algumas abas, paciente, conta, educação, suporte. Na aba conta, você tem acesso a criar uma conta de funcionário. E nesse caso, a gente vai pedir para vocês criarem, tudo isso vai ser muito bem orientado no momento que vocês fazem o contato e o cadastro na Team One, mas será preciso fazer um login de funcionário, então é um login, um nome para essa equipe e uma senha. E passado esses dados para nós teremos acesso ao clean check de vocês durante as revisões, ok? Então, temos dois tipos de serviço dentro do TPS, avaliação de caso e revisão de clean check. Hoje, nesse webinar, a gente vai falar sobre uma avaliação de caso, mas a seguir eu vou fazer uma revisão de clean check com vocês, tá bom? Como solicitar, então, a avaliação de caso com a Team One? Clicando lá dentro do portal, você já fez o cadastro, você já permitiu o nosso acesso, você faz uma avaliação. A avaliação é um serviço gratuito, né? Então, eu posso enviar uma avaliação, sim, e pode fazer os seus questionamentos, eles serão respondidos via e-mail, né? E esse serviço é totalmente gratuito. Entrando, então, nesse ícone de avaliação de caso, você vai inserir aqui a queixa principal, qual é o seu objetivo do tratamento, né, o seu questionamento, e, assim como vocês encontram na prescrição de vocês esse odontograma vai estar lá para vocês clicarem e inserirem as fotografias do paciente. Feito a inserção dessas fotografias, essas informações chegam até nós e vamos responder a você por e-mail. Geralmente uma avaliação de caso, recebendo as fotografias, os questionamentos, vou precisar de terapia auxiliar nesse caso? É um caso com uma alta previsibilidade? Eu consigo fazer com o Invisalign a modalidade, essa modalidade, esse tratamento entra na modalidade light, entra na modalidade moderate, preciso fazer em comprehensive? É indicado fazer esse caso com FIRST? Entra dentro dos requisitos do FIRST? Posso fazer avanço mandibular com wings nesse caso? Então, esses questionamentos você pode fazer através dessa aba de avaliação de caso, e esse é um serviço gratuito, tá bom? Vou fazer com vocês, então, essa avaliação de caso. Nesse caso, a queixa principal do paciente foi mordida aberta anterior. Vou perguntar para vocês que estão aqui assistindo esse webinar, vocês tratariam esse caso em qual modalidade? Vocês fariam em comprehensive? Vocês fariam em moderate? Em que modalidade vocês fariam esse tratamento? Eu vou aguardar um pouquinho vocês responderem. Oi, gente, boa tarde. Acredito que será um consenso e que a maioria vai escolher. Oi, Leila, tudo bem? A maioria já está respondendo o comprehensive. Ok, também concordo. Alguém faria em moderate esse caso? Provavelmente a maioria em comprehensive. Ok, então vamos tentar avaliar, né? A maioria, todos responderam para mim comprehensive. Ok, concordo com vocês. Então é uma modalidade mais completa, eu tenho durante 5 anos a possibilidade de solicitar alinhadores adicionais sem custo. Ok. O que a gente pode avaliar observando essas fotografias? Eu tenho uma mordida aberta anterior, uma mordida cruzada posterior, um desvio de linha média,
uma classe 2 do lado esquerdo, então o paciente é uma classe 2 subdivisão esquerda. Ok, então temos essas informações. Observando todas essas correções necessárias, vocês acreditam que esse tratamento possa ser realizado em apenas uma fase, em um shot, em um jogo de alinhadores? Vocês acreditam nisso? Ok, a maioria respondeu no comprehensive. O que a gente tem ouvido muito, que tratamentos de mordida aberta, né, e clinicamente a gente enxerga esse resultado, são tratamentos previsíveis com o Invisalign. Isso por quê? Porque a região de intrusão posterior, a própria espessura do alinhador de 0,7 milímetros nos proporciona uma facilidade de intrusão na região posterior. Ok, então temos visto, então... Oi, Vanderlei, tudo bem? Temos visto, então, tratamentos de mordida aberta com uma alta previsibilidade utilizando o Invisalign. Ok, mas nesse caso, a gente associa essa mordida aberta a uma mordida cruzada e uma correção anteroposterior. Então, nesse caso, eu tinha perguntado para vocês, vocês acreditam que esse tratamento possa ser realizado com um jogo de alinhadores, numa fase apenas? Se esse tratamento vocês avaliassem para uma terapia convencional, normalmente, usualmente, a gente pensaria no transversal primeiro, correto? E talvez, corrigindo esse transversal, a assimetria, a gente não manipulou a paciente para saber, porém, talvez grandes interferências pudessem ser removidas após a correção do transversal. Ok. Mas a gente tem que pensar também que o paciente tem uma mordida aberta anterior e essa é a queixa principal do paciente. Então, quanto a gente puder, nesse primeiro jogo de alinhadores, atender a queixa principal da paciente, seria mais interessante, correto? Você motivaria esse paciente durante o tratamento. Então, eu tenho que pensar nessa correção da mordida para tirar, mordida cruzada posterior, para tirar as interferências, e pensar também na correção da mordida aberta. Ok. Então, a maioria também concorda que em um jogo de alinhadores não seria possível, então, a gente realizar a correção completa de todas as maloclusões que a paciente apresenta. Então, ao pensar na correção da mordida aberta, eu posso, neste tratamento, associar alguns movimentos. Eu posso pensar numa intrusão posterior? Posso. Posso pensar numa extrusão anterior? Também posso. E como que eu posso, em primeiro momento, a gente vai falar então dessa intrusão posterior. Com o Invisalign, a intrusão posterior previsível é de até 0,5 milímetros. De 0,5 a 1 milímetro, ele já faz esse movimento, um movimento moderado, ele já vai pintar aquele dente de azul. E acima de 1 milímetro de intrusão posterior, já vai me considerar, então, aquele movimento complexo, já vai me pintar o dente de preto. Tá? Então, na dificuldade de movimento dentário, que é uma ferramenta do seu ClinCheck, e eu vou pedir para vocês, sempre que possível, deixem essa ferramenta acesa, ligada, para vocês poderem identificar aquele movimento moderado e complexo e pensar a partir daí, preciso manter esse movimento ou eu posso sobrecorrigi-lo para tornar mais previsível. Então, em intrusões posteriores, a gente vai pensar entre 0,5 a 1 milímetro. Ok. Passou de 1 milímetro e eu só posso depender de uma intrusão posterior, eu não posso fazer extrusões anteriores, então daí buscar uma ancoragem esquelética para essa intrusão. O que eu vou mostrar para vocês agora, a Danusa pergunta para mim se você associa fake attachments, oclusais nos molares, para auxiliar na intrusão. Sim, já fiz isso, né, para ajudar na intrusão de dentes posteriores, ok?
Mas o que eu vou falar para você agora, Danusa, é da possibilidade, uma outra possibilidade é você, quando você apresenta uma intrusão maior que 1 milímetro e você não vai fazer uso de nenhum recurso de esquelético, nenhuma ancoragem esquelética para essa intrusão, a gente pode pensar numa intrusão sequencial. E o que é isso? Quando a gente vai pedir essa intrusão sequencial, por quê? Para a gente é importante corrigir o plano oclusal, eu não posso depender tanto de uma intrusão anterior, eu estou na dependência da intrusão posterior, eu vou solicitar para o técnico da seguinte maneira: intruir em padrão sequencial os dentes posteriores superiores e ou inferiores, iniciando pelos segundos molares. E como que retorna esse clean check para vocês? Ele retorna com a aba estágios, como está aí na fotografia da direita, que a intrusão foi feita sequencialmente. 1.7 e 2.7 iniciam a intrusão, quando chegam na metade, iniciam a intrusão de 1.6 e 2.6, daí por diante. Né? Então, eu posso solicitar dessa maneira? Sim. E o que eu ganho com isso? Eu ganho ancoragem do movimento. Então, eu paro alguns dentes para poder ter força na extremidade do alinhador para poder intruir a extremidade, que são 1.7 e 2.7, ok? Para intrusões, então, maiores que 1 milímetro, e que eu não vou fazer uso de ancoragens esqueléticas, eu posso solicitar para o técnico, isso não é protocolo, ok? Então, por isso não vai vir dessa maneira. Então, para que venha de uma maneira sequencial, a gente tem que solicitar ao técnico através dos comentários para o técnico, tá bom? Então, eu pensei numa intrusão posterior. E o que eu ganho com a intrusão posterior? Feito a intrusão posterior, geralmente a regra é, intruindo 1 milímetro posterior, eu fecho a mordida em torno de 3 milímetros na região anterior. Ok, isso acontece por quê? Por causa da rotação mandibular. Então, pensar na intrusão posterior para a correção de uma mordida aberta anterior é muito favorável? Sim, então a gente tem que pensar nessa intrusão posterior. Ok? Mas, para tornar ainda mais previsível esse tratamento, o que a gente pode indicar para o paciente? Geralmente, esses mordedores ou sugadores, essa fotografia do meio é da Coral Dent, da Power Aligner, esse da direita é o americano mesmo, da Inaflex, ou até mesmo o sugador. Então, o mordedor ou o Chewy, ele é importante durante qualquer tratamento com o sistema Invisalign. Por quê? Porque ele é recomendado para melhorar o tracking do alinhador. Mas, em casos onde eu tenho intrusão de alguns segmentos, solicitar para o paciente morder o Chewy nessa região onde a intrusão está acontecendo, aumenta a previsibilidade da intrusão? Sim. Então, como é que eu posso solicitar isso para o paciente? Eu peço que a cada vez que o paciente insere os alinhadores em boca, ele vai morder. Ele pode morder em toda a sua extensão, na região da mordida aberta, ele não vai conseguir morder na região anterior, mas ele vai intensificar posterior. E aí eu ensino, eu educo o paciente a fazer isso. O Power Aligner é vendido para ele ser mastigado, como se fosse um chiclete. Eu não recomendo dessa maneira, mas vai de doutor para doutor, né? Isso é de experiência clínica de cada um. Geralmente eu peço para o paciente, então, cada vez que insere o alinhador dentro da boca, morda em torno de 10 vezes nessa região onde precisa intensificar a intrusão dentária, ok? Isso ele vai fazer em torno de 3 a 4 vezes no dia, tá? E isso já ajuda. Qual outra maneira, então, de auxiliar no fechamento da mordida aberta, para tornar ela mais previsível? Eu posso tornar um tratamento de mordida aberta mais previsível, intruindo a região posterior, mas também extruindo a região anterior. E o que eu tenho nessa extrusão? Movimento previsível com o sistema Invisalign, até 2,5 milímetros de extrusão relativa. De 2,5 para cima, eu já considero um movimento moderado. E quando a gente tem uma extrusão pura,
né? Então, de 2,5, a extrusão pura já é considerado um movimento moderado. O complexo, então, é acima de 2,5, entre 2,5 e 5. Geralmente, 5 já é considerado bem complexo, a dependência dessa mordida aberta anterior às custas apenas de uma extrusão pura. Lembrando, então, um pouquinho, a gente tem dois tipos de extrusão. A gente tem uma extrusão pura, com aquele dente dentro do seu longo eixo, e a gente tem uma extrusão relativa, que é a partir de uma inclinação desse dente, e a partir dessa inclinação eu ganho essa extrusão relativa. Então, se eu puder associar a extrusão relativa, deixa eu só mudar o lugar da câmera para vocês enxergarem. Não, também não melhorou muito, mas se vocês puderem associar sempre que possível uma extrusão relativa desses incisivos, a nossa previsibilidade em relação à extrusão vai aumentar, tá? E como que eu obtenho isso? Observem a figura de cima, eu lingualizo os dentes. Então, todo movimento de lingualização, eu tenho uma extrusão relativa. A extrusão pura vai acontecer, qual é a previsibilidade? Até 2,5. E como? Através dos attachments de extrusão, otimizados de extrusão. Então, aqueles attachments de extrusão em bloco que vão aparecer nos incisivos de vocês, eu peço que é um dos recursos que mais atendem a essa extrusão. Então, não removam esses attachments de extrusão em bloco dos dentes anteriores, ok? Então, eu vou pensar numa intrusão posterior por uma rotação anti-horária da mandíbula, vou pensar, então, numa extrusão, se possível, uma extrusão relativa. Ah, mas e se eu não tenho espaço para criar uma lingualização dos incisivos? Então, eu posso aplicar desgastes interproximais, criar essa distalização do canino e lingualizar os incisivos, ok? Isso vai tornar essa extrusão relativa mais previsível. Então, esse caso, ele foi tratado em duas fases, né, um caso clínico de mordida aberta anterior, a cruzada posterior, e uma classe 2 do lado esquerdo. O que a gente tem nesse caso? A gente já comentou, então, essas fotografias são as fotografias iniciais da paciente. Observem que a paciente ela tem 1,8 e 2,8 em boca, né? É um caso que eu iniciei e meu planejamento era a extração de 1,8 e 2,8, porque eram dentes já extruídos pela ausência de seus antagonistas, né, e era uma grande interferência, o que aumentava ainda mais a mordida aberta anterior. Porém, essa paciente, ela, durante o desenvolvimento do ClinCheck, ela descobriu que estava grávida e a opção foi não fazer a extração de 1,8 e 2,8, e trabalhar, então, com desgastes desses dentes durante o tratamento, ok? Quanto possível, né? Então, muitas vezes, aquilo que a gente planeja pode fugir, e a gente tem que contornar de melhor maneira essa situação, ok? As fotografias, as radiografias iniciais, a panorâmica e a tele, na tele mostrando, então, a inclinação vestibular dos incisivos, tanto inferiores quanto superiores. A presença, então, de 1,8 e 2,8 ainda em boca. Eu vou parar um pouquinho a apresentação de vocês e eu vou abrir o ClinCheck dessa paciente, ok? Só um minutinho. Agora, a Danusa me falou, obrigada por lembrar, Danusa, remover o metal interno do sugador. Então, esse sugador que ele é cortado em 3 partes, né, para não machucar o paciente, remover aquele fiozinho, né, pega uma matia e dá para puxar, aí você pode pedir para sua secretária já deixar tudo pronto, recortado em 3 partes e entregar para o paciente, ok? Se você me perguntar qual é a diferença entre um sugador e um Tilly da Dynaflex, já experimentei ambos, os pacientes preferem, né,
esse TIWI, né, ele deforma menos, né, ele mantém mais a forma, né, e o sugador, você tem que ir trocando ele de tempo em tempo, né, você tem que ir entregando vários para o paciente, né. Então eu percebo que o TIWI americano, ele deforma menos, tá? A Márcia me pergunta, a lingualização dos incisivos é feita com qual espaço? Então, nesse caso, Márcia, observa, então, no arco inferior, que a paciente tem alguns diastemas. Então, ali, a extrusão relativa dos incisivos vai ser à custa da inclinação lingual desses incisivos, ocupando esse espaço. Já no arco superior, se eu não apresento nenhum espaço, mas eu posso expandir o arco, que é algo que vai ser feito, porque a paciente tem uma mordida cruzada, então toda vez que a gente tem uma expansão do arco, a gente tem um achatamento na região anterior. Além disso, eu posso criar esses espaços, eu posso adicionar desgastes interproximais, nesse caso, eu posso, e assim eu torno aquela extrusão dos incisivos mais previsível, ok? Agora, não tem jeito, eu não vou colocar IPR, eu não tenho espaço, não precisa expandir a boca, não tem como lingualizar, e eu vou precisar fazer uma extrusão pura desses dentes? É possível? É. Mas todo movimento de extrusão, onde o plástico do alinhador foge do dente, eu preciso ter uma retenção. Então, a extrusão pura, provavelmente ela vai ser acionado o gatilho a partir de 0,5 e vai entrar aí um attachment otimizado de extrusão, ok? Então, vocês já observaram que muitas vezes dois incisivos superiores, eles apresentam praticamente o mesmo movimento no clean check, e um leva o attachment de extrusão e o outro não leva. Como que isso pode ser explicado? Quando vocês forem avaliar, nesse caso, geralmente, aquele que não levou o attachment otimizado de extrusão é porque ele tem uma lingualização maior do que o outro. E nessa lingualização, eu tenho, então, uma extrusão relativa. E aí eu não estou necessitando, não atingiu o gatilho da extrusão pura para me acionar esse attachment otimizado de extrusão. Agora, para não ficar tanto essa diferença estética, eu posso sobrecorrigir o movimento desses dois dentes para que atinja, então, o gatilho do dente que não recebeu attachment. Eu posso sobrecorrigir, assim ambos receberão o mesmo recurso, ok? Então, eu posso sobrecorrigir e solicitar, instruir mais 0,5 milímetros, dentes 1.1, 2.1 ou incisivos, e aí o próprio software, ele vai atingindo esse gatilho, ele vai adicionar no próximo setup de clean check esse recurso no seu setup de clean check, ok? A Danusa me pergunta, você finaliza casos de mordida aberta com molares e infraoclusão ou deixa toques suaves? Geralmente eu deixo toques suaves, né? E eu deixo toques pesados na região anterior. Então, o meu contato pesado é na região anterior, ok? E os meus suaves na posterior. Então, você vai enxergar contatos vermelhos na anterior e verdes na posterior. Então, nesse clean check, vocês estão observando, então, a página do clean check, é um caso que é uma primeira fase desse tratamento, onde o objetivo é mirar a extrusão dos dentes posteriores, né, às custas de uma lingualização, e uma expansão do arco superior, com a ajuda de uso de elástico cruzado na região posterior. Então, a paciente vai usar o elástico cruzado, né, para auxiliar, então, na correção da mordida cruzada. Eu tenho um botão na face lingual, e eu tenho um botão na vestibular, do 3.6, e a paciente vai fazer uso, então, do elástico cruzado para me auxiliar ali na correção da mordida cruzada. Ao mesmo tempo, eu tenho, então, uma extrusão de dentes anteriores e uma intrusão leve dos dentes posteriores.
Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, porém, vai deixar um pouco aquém a relação de classe 2 do lado esquerdo da paciente, ok? Então, o meu objetivo dessa primeira fase do tratamento é melhorar a queixa da paciente, né, e descruzar essa região posterior e removendo essas interferências. É isso que provavelmente vocês fariam numa terapia convencional. Eu cuido do transversal, removo essas interferências, e eu vou ver realmente a postura da mandíbula, e aí vou cuidar, então, desse anteroposterior. Poderia fazer um clean check, incluindo todas essas possibilidades? Sim. Seria um clean check muito mais longo? Seria. Mas, geralmente, quando eu tenho algumas maloclusões associadas, eu foco primeiro no meu objetivo do tratamento, que seria a queixa principal da paciente, geralmente no transversal. Anteroposterior, eu posso corrigir numa segunda fase? Posso, ok? Então, nesse caso, vista oclusal, eu tenho uma expansão do arco superior de ambos os lados, não só do lado cruzado, mas de ambos os lados. Eu tenho uma lingualização dos incisivos superiores, às custas dessa expansão e às custas dos desgastes interproximais na região de pré-molares e caninos, né? E no arco inferior, eu também tenho o fechamento desses espaços com uma lingualização dos incisivos e uma contração do arco na região do quadrante 3. Então, eu contraio o quadrante 3, expando o arco superior, faço uso do elástico cruzado do lado esquerdo, onde está cruzado, né? Observe, então, os atátimas otimizados de extrusão nos incisivos superiores. Muitos pacientes que vêm até vocês e chegam com a queixa de, não quero atátimas na região anterior, não aceito atátimas nos incisivos. Eu vou pedir para vocês que quando vocês fizerem a prescrição, que vocês aceitem colocação de atátimas quanto necessário pelo software. E depois, num segundo momento, você mostrou para o paciente aquele clean check e você mostrou a importância que o software lançou aquele attachment para aquele dente, para que aquele movimento aconteça. E quando a gente remove esse attachment desse dente, o próprio software já vai lançar uma dificuldade desse movimento. Acende uma bolinha azul ou acende uma bolinha preta da dificuldade do movimento. Mas a paciente está ciente que aquele movimento vai ficar aquém. Tá? Então, na prescrição, deixe o software colocar todos os attachments necessários. Lá na frente, você vai decidir e vai informar o paciente o prejuízo que pode acontecer ao remover esses attachments na região anterior. Quando você remove esses attachments, a extrusão é um dos únicos movimentos com alinhador que o alinhador sempre, a cada estágio, a cada troca de alinhadores, o alinhador escapa do dente, ele afasta do dente. Então, como você quer que aquele movimento aconteça se o próprio alinhador está escapando do dente? Então, é necessário uma retenção? Sim. Então, é um movimento que vai necessitar de attachments? Sim. Então, aceitem esses attachments de extrusão, ok? O Gustavo perguntou da evolução do caso, então eu vou só interromper um pouquinho o compartilhamento dessa tela e o cara ali na tela da apresentação. Então, é um caso, observem 10 meses depois, eu tenho uma mordida aberta, a paciente ainda com terceiros molares em boca, ela não tinha feito a extração ainda, então eu tenho uma mordida aberta anterior mais fechada. Na vista anterior, eu também vejo uma expansão do arco superior. Existe uma descoordenação de arcos do lado esquerdo, que é o lado da classe 2, então o paciente manteve a classe 2, ok? E vejo uma inclinação dos incisivos melhor, né? Em relação ao periodonto, vejo um periodonto saudável, não vejo grandes recessões, não vejo aumento das recessões nessa região. Vou mostrar para vocês isso com a evolução daqueles 10 meses de tratamento e com o uso do elástico cruzado do lado esquerdo, ok? As fotografias oclusais, então eu vejo um contorno de arco mais arredondado, um achatamento da região anterior, o que favoreceu a extrusão dos dentes anteriores, um arredondamento do arco inferior com fechamento dos diastemas também.
O que eu vou mostrar para vocês esta situação do lado esquerdo é quando a paciente iniciou o tratamento, foi o primeiro escaneamento dela. Então, esse foi meu primeiro clean check e o estágio 0 desse meu primeiro clean check. Na fotografia da direita, a paciente já com os sisos extraídos, 1.8 e 2.8 extraídos, e eu vejo que ela está no estágio 0 dessa nova fase de alinhadores adicionais, ok? Então, eu vejo mordida aberta anterior, até mais fechada que a própria fotografia, porque isso foi depois de ter extraído 1.8 e 2.8. Vejo também, em relação à foto da esquerda, o escaneamento da esquerda, a correção da mordida cruzada, né? Então, eu vejo o torque dos dentes melhor nessa posição, né? E vejo numa vista posterior o fechamento da mordida aberta anterior. Então, agora, daqui para frente, qual vai ser o meu foco do tratamento? Então, eu trabalhei com a mordida aberta anterior, eu trabalhei com descruzamento. Então, numa segunda fase, com mais um jogo de alinhadores, eu vou chegar, então, agora sim, meu objetivo de tratamento é ocluir melhor o lado esquerdo da paciente, ok? Então, eu fiz um tratamento em 2 fases, eu estou agora nessa fase da correção da classe 2, prometo a vocês que trarei esse caso, então, com a correção da classe 2, paciente é colaborador, isso é importantíssimo, tá? Ok. Para solicitar, então, o TPS, Serviço de Plano de Tratamento, vocês vão, então, entrar no site da Team One, naquele ícone, agora para fazer a revisão do setup de Clean Check, é um serviço que ele é cobrado, vou falar para vocês, e toda essa revisão, tudo que eu faço com vocês aqui ao vivo, no Clean Check, a gente faz no Clean Check de vocês, dá esse retorno para vocês por e-mail, com as explicações, né, e envia essas modificações do Clean Check de vocês. Então, conforme você vai enviando, quanto mais casos você enviar dentro daquele mês, menor será o custo de cada revisão de Clean Check e sempre o pagamento será realizado, processado na primeira semana do mês seguinte à solicitação que você fez, ok? Então, tanto a avaliação é serviço gratuito e a revisão de Clean Checks, tanto de alinhadores adicionais como primeiros jogos de alinhadores, feito, então, acesso pelo portal.team1.one. Ao clicar ali, você tem essa nova página que você pode pedir ou não exclusividade de algum consultor, você coloca o nome do paciente, o número, que é aquele hashtag do paciente, e vai deixar as suas considerações, o que você precisa como objetivo daquele tratamento naquele Clean Check, ok? E a partir daí, as conversas serão, então, por e-mail. Então, agora eu vou fazer com vocês essa revisão de Clean Check, de um caso, vou parar um pouquinho a apresentação novamente e vou voltar para um setup de Clean Check, que eu vou fazer com vocês, que é desse caso. O Gustavo pergunta, deixa eu ver. Gente, acho que eu já passou um pouquinho as perguntas, vou ter que voltar um pouquinho para poder responder. Ok, Cristina, o Clean Check pode atender parcialmente os objetivos quando pretendemos tratar em 2 fases? Sim, Cris, né, eu gostaria que tivesse expandido um pouco mais o quadrante 2, naquele caso que eu mostrei para vocês, para ter uma folga na sobrecorreção, sim. Então, como eu não atingi essa folga da correção da mordida cruzada, eu fiz agora nessa segunda etapa, ok? Então, eu sempre tenho que pensar, toda vez que eu expando, eu tenho que pensar em sobrecorreção e eu tenho que pensar, então, nesse torque nos dentes, que eu vou mostrar nesse Clean Check para vocês. A Ana Beatriz me pergunta se eu peço para diminuir a velocidade da movimentação para fazer a troca de 7 em 7 dias ou não. E se não, normalmente a troca de alinhadores você faz em quantos dias? Normalmente a minha troca são de 10 em 10 dias para pacientes adultos e de 7 em 7 dias para crianças e adolescentes que usam bem, tá? Agora, procure não mexer muito com velocidade de tratamento, nem diminuindo a velocidade, nem aumentando essa velocidade, tá? Existe uma velocidade ideal para cada tipo de movimento e todos os gatilhos e recursos inseridos pelo software são pensados nessa velocidade,
ok? O que você pode fazer é, se você identifica que um dente, ele toma muito tempo para ser corrigido, por exemplo, geralmente é uma rotação de um premolar, é um caso razoavelmente simples e ele demora muito tempo para acontecer. Geralmente você tem que identificar o dente que mais toma tempo desse seu tratamento e a partir daí definir, vou deixá-lo rotacionado ou vou adicionar uma terapia auxiliar, né? Mas a recomendação da Line é não mexer na velocidade. Tudo que a gente mexe ou para encurtar ou para diminuir o tratamento ou para aumentar o tratamento, a gente está mexendo nos recursos inseridos pelo seu próprio software, ok? A Adriana pergunta, se não for com elástico cruzado, o que você faria para descruzar? Se a paciente não aceita o uso dos elásticos para o descruzamento, eu faria com certeza uma sobrecorreção do movimento, contrairia mais o quadrante 3 ainda, expandiria mais o quadrante 2, ok? Mas, minha experiência clínica com mordidas cruzadas, com algum grau de sobremordida nessa mordida cruzada, os elásticos cruzados são necessários, ok? Danusa, depois você vê o vídeo gravado, ela teve que sair. Agora, o Gustavo pergunta, você vai fazer ou não uma distalização sequencial? Sim, nesse caso eu vou fazer uma distalização sequencial, né? Mas não vou pensar apenas na distalização do quadrante 2, vou pensar na mesialização do quadrante 3 também. Quando a gente associa dois arcos, a gente reduz a quantidade de movimento de um arco só. E aí sim, a correção da classe 2 torna-se mais previsível. Então, se eu posso adicionar IPR tanto em cima quanto embaixo, ou distalizar em cima e mesializar embaixo, eu estou aumentando a previsibilidade dessa correção, ok? Até quanto é previsível ganhar a expansão? A gente fala que até 2 milímetros por M-arco é previsível com o sistema Invisalign, mas geralmente eu faço uma sobrecorreção desse movimento. Aí você pergunta para mim, quanto que você faz de sobrecorreção? Existem já trabalhos publicados que a previsibilidade da expansão do arco superior é em torno de 80% e do arco, não, de 70% e do arco inferior de 80%, de você alcançar isso em relação àquilo que você fez no ClinCheck. Então, geralmente, eu sobrecorrijo em torno de 30% do aquele movimento que eu quero. Então, eu fiz aquele movimento, chegou numa oclusão, eu sobrecorrijo 30%, ok? Alguma possibilidade da Line voltar a subsidiar a Timor? Acredito que não, mas nada é impossível, né, Gustavo? Mas por enquanto é isso que a gente tem, tá bom? Mas, se o caso chegue no final, precisamos solicitar mais alinhadores. O paciente faz um novo escaneamento enviado à Line, usa o último alinhador como contenção até chegar aos novos? Sim, Márcio. Quando você faz alinhadores adicionais, você faz novas fotografias, as radiografias não são obrigatórias, você remove os atáchimas, faz um novo escaneamento e toda essa nova documentação é solicitada através de uma nova prescrição na página do paciente, em alinhadores adicionais. Aí você recebe um novo setup de ClinCheck, você faz as modificações, estuda esse novo setup de ClinCheck. Oi, Gracela, tudo bem? Tenho notado falta da intercuspidação posterior devido à espessura dos alinhadores. Você compensa isso fazendo um pouco de extrusão posterior no CC? Geralmente isso acontece pela espessura mesmo do alinhador. A Line já tem mudado isso era uma coisa muito comum de acontecer. O importante é sempre deixar uma folga de overjet. Então, se vocês estão enxergando o overjet muito justo no ClinCheck de vocês, ou durante, ao apertar o play, o contato da região dos anteriores está muito acentuado, você tem que eliminar esses contatos, ok? E você pode escrever para o técnico, finalizar com o overjet mais folgado, né? E aí sim, você elimina essa possibilidade da abertura da mordida posterior, tá? A Mônica, existe algum estudo sobre a mesialização ser mais previsível na maxila em relação à mandíbula? Mesialização, Mônica, já era algo mais difícil que a distalização. Por quê? Porque todos os dentes numa oclusão já apresentam uma angulação axial para mesial,
né? Então, além de mesializar de corpo, eu tenho que angular o dente durante a mesialização. Sempre tem que trabalhar com esses DDs que a gente fazia na terapia convencional. Então, toda a mesialização já é um movimento mais difícil que a distalização. Em relação à maxila e mandíbula, tem a questão, então, do osso, né, da densidade óssea. Acredito que a mesialização do arco superior seja mais fácil que a mesialização do arco inferior, mas tudo isso também vai depender das angulações axiais desses dentes no início do tratamento. A Ana pergunta, você pede ou faz o escaneamento novo após remoção dos atátimos ou escaneia com eles online e remove virtualmente? Geralmente, eu faço a remoção dos atátimos para pedir alinhadores adicionais com já sem os atátimos. Então, o ClinCheck já me aparece sem os atátimos. Eu gosto de remover os atátimos, mas nesse momento da pandemia, eu fiz muito escaneamento com atátimo para evitar o uso do alta rotação. E aí o próprio software, ele faz a remoção virtual, tá? O Samir me pergunta, para usar o último alinhador como contenção antes dos alinhadores adicionais, não seria melhor deixar os atátimos e pedir a remoção virtual? Não vejo muita diferença. Se o paciente fica com aqueles alinhadores, os últimos alinhadores estão bem adaptados aos dentes, mesmo removendo, ele perde um pouquinho de retenção, mas ele não faz mudar a posição do dente. E aí o paciente usa esses alinhadores até a chegada dos novos alinhadores, ok? A Denise me pergunta, quando o paciente tem reabsorções radiculares, como eu peço? Na verdade, pacientes que já apresentam reabsorções radiculares ou problemas periodontais, aí sim, nesse caso, são exceções que você pode solicitar para diminuir, então você vai observar a quantidade de movimentos que o ClinCheck está propondo para você, se realmente você precisa desses movimentos, e se sim, você realmente precisa daqueles movimentos para esses dentes, você vai você vai solicitar a redução da velocidade dessa movimentação desses dentes, em específico, ok? E aí, para esses dentes, o software ele vai diminuir a velocidade. Pessoal, vocês estão vendo, então, a tela do meu ClinCheck, dessa revisão de ClinCheck que eu vou fazer. É um paciente que apresenta, então, uma mordida cruzada posterior, com uma maxila mais atrésica na região de pré-molares. E no arco inferior, então, eu vejo uma vestibularização dos primeiros molares inferiores, um leve apinhamento anterior e inferior. Quando eu aperto o play, o que eu vou observar, então? Na vista frontal, apertei o play, eu estou vendo, então, uma correção do apinhamento anterior, expansão do arco superior, principalmente na região de pré-molares, e estou vendo que essa expansão está sendo feita de uma maneira sequencial. Então, eu vejo na vista oclusal, vou apertar o play novamente, que eu tenho protrusão e vestibularização dos 6 dentes anteriores, de canino a canino, e aí eu vejo uma vestibularização com uma mesialização sequencial do quadrante 1 e do quadrante 2. Então, vou apertar o play novamente para vocês checarem isso. Eu vejo, então, uma protrusão dos incisivos superiores e caninos, uma mesialização do canino, uma mesialização do pré, uma mesialização do segundo pré, uma rotação dos primeiros molares e expansão. Então, isso está sendo feito de uma maneira sequencial. Quando eu abro a aba estágios, o que eu vejo? Eu vejo, então, que 1.7 e 2.7 movimentam-se desde o início do tratamento e o movimento é contínuo. Na região do arco superior, então, eu vejo um movimento sequencial, que ele se inicia através de canino a canino, na região anterior. Depois eu vejo que acontece o movimento do 1.4 e 2.4, sequencialmente de 1.5 e 2.5, e sequencialmente de 1.6 e 2.6. Ok. No arco inferior, o que observo nesse ClinCheck? Pela aba estágios, todos os dentes se movimentam ao mesmo tempo, então não existe movimento sequencial no arco inferior. Eu vejo uma lingualização da região dos molares, pequena, eu vejo uma vestibularização e uma expansão da região de pré-molares. Para a gente poder visualizar melhor, né, o que cada região faz, eu clico no botão Sobrep, observe o botão Sobrep, que é da nossa ferramenta, e eu consigo verificar dentes azuis, são início do tratamento, dentes em branco, final do tratamento.
E a gente vê um grande movimento de expansão do arco inferior na região de caninos e pré-molares, na região de caninos e pré-molares, tanto quadrante 2, perdão, tanto quadrante 3 como quadrante 4. Ok. Não vejo tanta contração da região dos molares, que é o lugar mais cruzado, ok? Tá. No arco superior, então, eu apertei o sobrep, mantive o sobrep apertado, o que que eu vejo? Eu vejo uma protrusão. Então, os dentes em branco são final do tratamento e eles estão mais vestibularizados que a região azul. Então, eu vejo uma protrusão e mesialização desses caninos, uma expansão e uma grande expansão de premolares a molares, premolares a molares. Ok. Em casos, pensem comigo, em casos de mordida cruzada posterior, vocês vão fazer, vocês pensam, vocês vão planejar essa expansão do arco inferior? Vocês pensariam em manter esse arco inferior contraído para obter maior previsibilidade da correção da mordida cruzada? Então, nesse caso, gente, o que que eu faria? Eu sei que eu vou terminar o arco inferior não tão bem contornado como está ele agora nessa situação, mas expandir o arco inferior, como está acontecendo aqui, observe na região de 4.4, 4.5, 3.4, 3.5. Eu não faria essa expansão da região de pré-molares, porque o que dificulta o descruzamento do meu arco na região posterior, ok? Então, para aumentar a previsibilidade desse descruzamento da região posterior, eu vou deixar contraído o meu arco inferior. Ok, mas então como posso corrigir o apinhamento desse arco e como eu posso lingualizar mais 3.6 e 4.6? Posso associar mais desgastes interproximais? Sim. Posso distalizar um pouco o arco inferior? Sim. Se a gente não tem acesso aqui à radiografia, mas se não houver terceiros molares, se houver espaço aí na distal de 3.6 e 4.6, eu posso pensar sim numa distalização desse arco, tá? Então, eu vou pensar no aumento da previsibilidade desse caso se eu não expandir o arco inferior, como está acontecendo aqui no ClinCheck, tá bom? Então, o ClinCheck inicia assim e eu tenho uma expansão do arco inferior. E como eu posso solicitar isso para o técnico? Então, eu abro minha aba comentários, em meu comentários, eu vou escrever para o técnico não expandir arco inferior, entre parênteses, principalmente na região de pré-molares. Ok, então ele vai eliminar, adicionar IPR no arco inferior, se necessário. E vocês vão observar que quando retornar, vai voltar IPR nesse arco inferior, porque a expansão ganha espaço, e você está eliminando a expansão aí, ok? A Shirley me pergunta em relação às fenestrações, né? Casos de expansão, nesse caso, observando as fotografias, observa comigo as fotografias. Me parece que é um caso que já inicia sem muitas recessões gengivais nessa região posterior, né? Para ter certeza mesmo desse movimento e da quantidade de movimento necessário e quanto isso é previsível biologicamente, uma tomo seria interessante nessa região, né? Mas só o fato de você não ter recessões nessa região, né? E inclinações para lingual dessas coroas, observem que nessa vista frontal eu tenho coroas de premolares inclinadas para lingual. Isso já me favorece o movimento, tá? Já me favorece que eu posso vestibular essas coroas e ainda por cima protruir um pouco, ok? Então eu tenho que pensar na contração do arco inferior, e essa contração requer espaço, né? Então, para eu lingualizar o 3.6 e o 4.6, eu posso distalizar o 3.7 e o 4.7, daí eu posso associar mais desgastes interproximal nesse arco, ok?
Além disso, observem comigo que existe uma protrusão da região anterior, né? Então, vocês olharam comigo na sobreposição que esses dentes protruem e vestibularizam durante o tratamento. É possível manter essa protrusão e vestibularização? Não sei, não tenho acesso à cefalometria do paciente, mas, pelo que eu observei na fotografia, o 1.2 e o 2.2, a região de incisivos já apresenta algum grau de retração gengival. Já consigo observar um pouquinho esse limite da coroa com a raiz, né? Então, é um caso que poderia ser evitada a protrusão desses dentes, poderia ser evitada. Daí, eu vou conversar com o doutor, né, se ele aceitar, então, removeria essa protrusão dos incisivos, ok? E aí eu preservo essa região anterior. Agora, se falar que ok, dá para protruir mesmo, e onde que eu vou checar essa informação? Eu abro a tabela, e eu vou observar na região de incisivos o quanto esses dentes estão vestibularizando, né? Dente 1.1, 0,2 milímetros, dente 1.2, 0,6 milímetros, dente 2.2, 0,8 milímetros. E eu vou também checar a informação radicular. Daí, eu venho aqui na tabela e ponho em base do dente raiz, e eu vou avaliar essa translação, que é o segundo item da tabela, a translação vestibular e lingual, em milímetros, e eu vou checar se algum desses dentes tem vindo com a raiz para o vestibular. Aí eu checo, então, que o dente 1.2, ele tem 0,5 milímetros de movimentação da raiz para o vestibular. Aí eu posso eliminar esse movimento? Posso e devo, tá? Então, eu posso escrever para o técnico não protruir incisivos superiores e remover o torque vestibular de raiz dos incisivos superiores. Ele vai fazer grandes movimentações no meu clean check, mas dali eu já barro ele de fazer esse movimento da raiz para vestibular, tá? Então, nesse caso, eu estou diminuindo o movimento de expansão, eu estou eliminando o movimento de expansão do meu arco superior, eu estou tornando esse tratamento mais previsível. Nesse caso, vocês colocariam alguma terapia auxiliar? Vocês fariam uso, então, do elástico cruzado com botões e elásticos? Nesse caso? Sim, eu indicaria. Então, aqui é uma mordida cruzada. Observem o lado esquerdo do paciente. Eu tenho uma mordida cruzada um pouco mais acentuada na região do segundo pré-molar. Eu posso fazer uso do elástico cruzado, e o que eu vejo bem fora de posição na vista oclusal são os primeiros molares inferiores. Então, eu posso fazer uso de um recorte para botão na região do 3.6, né? E por palatina, posso colocar, então, na região de primeiros molares, esse recorte para botão, e, eventualmente, se necessário, a gente vai fazer durante o tratamento o recorte para botão na região do pré-molar também. Observem também que durante o tratamento, o software lançou mão de alguns attachments, né? E nesse caso, são attachments de controle de raiz, de rotação, nesse caso do 2.4, um attachment otimizado de extrusão. Mas, o que eu recomendo, todo tratamento de mordida cruzada posterior, que eu preciso trabalhar com uma expansão de corpo, eu preciso atingir o maior travamento daquela coroa dentro do alinhador. E como eu faço isso? Geralmente a gente sugere que o attachment otimizado seja substituído por um attachment retangular horizontal. Vou mostrar para vocês agora, através dos controles 3D, como é que vocês podem fazer essa troca. Em casos de retração, como posso fazer a expansão? Peço para diminuir a velocidade da expansão, pedir para a expansão ser sequencial. Na verdade, em casos de retrações, sempre eu vou pensar numa sobrecorreção do torque, né? Então, aquele dente que já expõe mais a raiz, aquela raiz, eu vou trabalhar com uma expansão às custas mais de movimento de coroa do que de raiz. Daí,
a minha expansão, ela fica um pouco prejudicada, né? Então, existem grandes limitações para casos de recessões. Eu não posso aumentar as recessões, né? E eu tenho que fazer esse descruzamento. Como você falou, não mexeria com a velocidade da expansão, mas eu posso pedir uma expansão sequencial? Posso solicitar, sim, uma expansão sequencial nesse caso, ok? Não mexeria com a velocidade, mas sim com o sequenciamento dessa expansão. E se caso de lesão periapical do 1.2 que retratou endo hoje, recomenda movimentar a partir de quanto tempo? Geralmente, o protocolo nosso com endo em torno de 3 meses a 4 meses sem nenhuma movimentação para iniciar a movimentação, ok? Geralmente eu mantenho esse mesmo protocolo com o Invisalign. A Graciela me fala, quando há colisão entre interarcos durante o descruzamento, a melhor forma é evitar e colocar o bite ramp. Sim, quanto mais a gente puder manter a desoclusão dos arcos, mesmo que seja apenas no momento que o paciente esteja com alinhadores, porque durante as refeições ele remove, mas mesmo assim eu posso fazer uso, então, de bite ramps para desocluir. E uma coisa importante que você falou, durante o descruzamento, para evitar essa colisão entre os arcos, a gente tem que remover a extrusão desses dentes. Então, muitas vezes, o software ele não raciocina em relação às colisões interarcos. Então, tem clean checks que os dentes descruzam, mas ao mesmo tempo extruem. Como que a gente pode informar isso para o técnico? Atrasar a extrusão dos dentes posteriores, fazer essa extrusão apenas depois do descruzamento, ok? Então, tudo aquilo que vai me interferir para descruzar, a gente tem que tentar eliminar, ok? Então, nesse caso, sempre que eu vou trabalhar com uma expansão, e essa expansão tem que ser de corpo da melhor maneira possível, eu vou pensar em duas coisas. Vou pensar na troca desses attachments, então a gente remove o attachment, e a gente substitui esse attachment por um attachment convencional, retangular, horizontal. E de que tamanho? O melhor que ele couber nessa região. Isso aumenta a retentividade do alinhador? Sim. Isso dificulta mais o paciente a remover o alinhador da boca? Sim. Mas, em questão de travamento da coroa para obter esse movimento de corpo, ele é essencial. Então, para esse 2.4, eu penso, então, na troca do attachment, mas, além disso, vou pensar também na sobrecorreção do torque desse dente. Então, para isso, eu enxergo numa vista um pouco mais frontal, eu deixo clicado no dente. Então, nessa região, eu quero que esta região, eu aperto Ctrl, quando eu aperto Ctrl e clico em cada um dos dentes, esses dentes ficam em branco, eu consigo movimentar esse grupo de dentes ao mesmo tempo. Cliquei em Ctrl, cliquei nos dentes, vou buscar a minha ferramenta de movimentação radicular. E o que eu faço nesse movimento? Eu vou fazer uma sobrecorreção do torque vestibular de raiz desses dentes. Então, observem pela vista anterior. Eu fiz a minha expansão, eu fiz o travamento da coroa e eu fiz uma sobrecorreção do torque vestibular, porque a tendência é o que acontecer durante a expansão? A coroa ir e a raiz ficar. E isso causa interferência das cúspides palatinas e abre mordida posterior. Então, sempre eu vou pensar na sobrecorreção do torque radicular vestibular durante o tratamento de correção de mordida cruzada. Aí, existem as suas limitações, porque como o Gustavo disse, que se existem casos que já apresentam as retrações, como que eu posso jogar aquela raiz mais para fora, né? Então, daí a gente vai tentar compensar no arco inferior, se possível, lingualizando, contraindo mais esse arco inferior, e a gente vai pensar que a gente não pode fazer essa compensação desse torque, essa sobrecorreção desse torque, tá? Então, nesse caso, para deixar mais previsível, e outra coisa, se eu puder não expandir segundos molares, é o que eu vou pensar nesse caso. Então, nesse caso, observem na aba sobreposição,
que o segundo molar, ele não faz muita correção de expansão, né? Eu vejo muito dente azul ainda nessa região. Então, eu mantive os segundos molares praticamente parados, eu só fiz uma pequena rotação nesses dentes, ok. Então, eu tenho a extremidade mais travada e eu acabo expandindo o resto. Então, todo o tratamento que eu tenho que expandir, se eu puder travar segundos molares, é o ideal, tá? Então, nesse caso, eu pedi, então, para diminuir. Como é que vai vir, então, esse novo setup de CleanCheck? Ele vai vir com quantidade de desgastes interproximais IPRs maiores no arco inferior, vai vir sem essa expansão da região de pré-molares, e ele também vai diminuir a quantidade de expansão do arco superior. Diminuiu um pouco a expansão do arco superior, eu vou trocar os attachments na região da mordida cruzada, onde eu preciso de maior travamento, e que essa expansão seja feita de corpo, eu vou pensar, então, em attachments convencionais que me travem essa mordida. Posso pensar nisso também, nessa região de primeiro molar? Posso e devo. E eu vou adicionar esse attachment convencional maior para o travamento dessa coroa, mais ou menos no centro da coroa. Arco inferior, eu sei que eu vou precisar do elástico cruzado nessa região, na região cruzada, principalmente nos primeiros molares inferiores, que são os dentes mais vestibularizados. Daí eu vou pensar também no arco superior, na região lingual desses molares, a colocação do recorte para botão, tá? Então, do meu lado, vou fazer isso igualzinho no meu lado esquerdo, igualzinho no meu lado direito, como eu fiz do lado esquerdo. Eu vou trocar os meus attachments otimizados, e eles são attachments de extrusão. Observe que eles estão sinalizados como attachments de extrusão. E que mais que eu tenho que escrever para o técnico, então? Que eu tenho que remover, eu tenho que atrasar essa extrusão desses dentes posteriores, e para que essa extrusão aconteça apenas após o descruzamento, porque isso vai me interferir na correção da mordida cruzada, ok? Então, eu deixei attachments de travamento na região posterior, coloquei os meus recortes para botão na região palatina de 1.6 e 2.6, e na vestibular de 3.6 e 4.6, ok. A Graciela me recomendou, me indicou, por que não um bite ramp nessa região? Ótimo, adicionar precision bite ramps nos incisivos superiores. Isso vai me auxiliar na desoclusão posterior? Sim. E atrasar a extrusão dos dentes posteriores, destruir apenas após o descruzamento. E aí eu elimino, então, a possibilidade de colisão interarcos, e eu aumento a previsibilidade de descruzar essa mordida posterior. Ok? Colisão interarco, descruzamento, ok. Pessoal, passei um pouquinho do tempo hoje, vou agradecer a presença de todos vocês. Vou pedir para vocês, agora eu vou interromper aqui o CleanCheck e vou abrir de novo na apresentação. Tchau, Wanderlei, se cuida, a gente se fala. Todos os webinars, então, eles ficam gravados, ok? E aqui a gente tem na tela o QR Code do canal do YouTube. Então, ele fica gravado tanto no portal, onde vocês podem acessar, como no nosso YouTube, no canal do YouTube da Team One, tá? E aqui tem o QR Code para vocês acessarem o canal do YouTube. Então, para quem não assistiu, até já foi colocado o link aí, e as lives que acontecem, que já aconteceram também, você pode ver o replay dessas lives através do nosso Instagram,
E a modalidade, então, de TPS, o que vocês viram, aquela modalidade onde é feito a conversa através do e-mail, né, fazendo essa revisão de clean check, e essa outra modalidade é o TPS VIP, que você tem 25 minutos com o consultor para tirar dúvidas clínicas, falar sobre planejamento ortodôntico, uma revisão ou modificação de um clean check, um treinamento sobre o software ou aquilo que você desejar tirar de dúvida. São 25 minutos ao vivo e eu compartilho a tela com vocês, né? São 3 consultores, a Elaine Takehara, o Guilherme Garcia de Minas Gerais e eu, que a gente compartilha a tela com vocês das dúvidas e durante esses 25 minutos a gente tira as dúvidas de vocês, ok? E vou agradecer novamente, desculpa passar um pouco do tempo. Espero que vocês tenham aproveitado. Cada vez que vocês olham e assistem o webinar, alguma informação vocês vão adquirindo e aos poucos, através da experiência clínica de vocês, isso vai aumentando cada vez mais, essa segurança clínica também vai aumentando. Acredito que a maioria já tenha voltado para a prática clínica, vejo muitas pessoas falando aí que já estão voltando, atendendo o paciente agora. Tomem cuidado, espero que a nossa rotina volte ao normal em breve, se é que vamos ter o normal, né? Mas tomem cuidado e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos, até o próximo webinar. Tchau, pessoal!